Agora a gente vai começar o saque, né? A gente vai começar a responder perguntas do chat. Então, se vocês preferirem o Live Pix ou o Superchat aqui do YouTube, os dois a gente vai estar olhando. Primeira pergunta aqui. Eu acho que é uma pergunta muito boa pra você responder, Suede. Draculenin. Draculenin é um puta nome bom, desculpa. Draculenin doou R$5. A esquerda institucional e a esquerda radical são inimigas? Inclusive você como pré-candidata até... Pô, é relevante você falar sobre isso agora, né? Não, nós não... Inimiga é a burguesia e... Nossa inimiga de classes. Porque muitos da esquerda institucional são trabalhadores e trabalhadoras. Iludidas com essa linha. E assim, são pessoas muitas vezes com boas intenções, sinceras no que acreditam. Não são nem todas. Tem sim, gente que, principalmente no movimento estudantil, né, Ian? A gente tá ligado. Eu não vou falar nada, não. Pô, falsifica a eleição de DCE e não vou citar sigla, não vou citar, eu não vou. Deus tá comigo hoje e eu não vou citar. Mas acontece. A gente sabe que acontece. E realmente é uma galera bem desonesta, que usa as técnicas mais baixas para chamar a juventude. Adolescente gosta de festa, então vamos dar festas aqui imensas no Conubis ou no Conune para atrair a galera para o nosso movimento, para votarem com a agenda através de bebida, de festa. Eu não vou citar, eu não vou. Eu sei, o diabo tá aqui, eu tô sentindo a presença dele. Nem eu, mas enfim, não vamos citar. Mas acontece, quem é do movimento estudantil sabe que acontece. Sabe o que acontece. Isso acontece também na política sindical, acontece na política institucional. Mas você dizer que um partido tem 1.500.000 pessoas aí por aí, né, que é o PT, essa galera toda é um bando de traidor de classe, um bando de... que não tem um nome no PT que vale a pena a gente olhar. Gente, o PT é um partido que tem muito movimento social ainda, que faz trabalho importante. Inclusive, às vezes é o único de certas cidades. E que merece o nosso respeito, inclusive. Então, não dá pra dizer que o PT é inimigo. Não dá. Porque aí eu vou estar botando no mesmo balaio um monte de... Aí, o que a gente tem que ser? Materialista. Qual é a realidade concreta num local concreto? Aqui em Juazeiro, dá pra ter uma aliança, uma aproximação entre o UP e o PT? Em Crato, dá. Em Fortaleza, dá. Cada local vai ser diferente. É um partido amplo, é um partido cheio, é um partido de correntes e é um partido diverso. Então tem local em que a gente não conversa com o PT. É tudo pelego, é tudo gente de direita na prática, é tudo fisiocrata. Em outro, é gente de movimento social, gente que toca luta importante, é gente que muitas vezes critica o próprio governo Lula, acha que o governo Lula está conciliando demais. Pois são pessoas frustradas com o próprio PT. Mas não saem do PT assim, porque acham que no PT tem mais possibilidade de chegar lá, né? E essas pessoas ainda têm a ilusão de botar todas as cartas na política institucional. E isso é ideologia, pessoal. Ideologia. Quem tem que desconstruir isso é a gente. E nós não vamos conseguir fazer isso tratando como inimigo. É PT, eu vi o símbolo do PT, eu vi a estrela vermelha do PT, já não quero conversa. Isso não é materialista, isso é sectário. Tá? Isso é sectário. E não é assim que comunistas nem os bolcheviques fizeram isso. Nem o Mao fez isso. O Mao não fez isso. Os bolcheviques se uniram com os socialistas revolucionários de esquerda quando foi necessário. Então não tem precedentes isso. As linhas bem-sucedidas foram as que souberam articular. Articulação é necessário. Agora a questão é a seguinte, o que é em cada local? E essas alianças, elas vão sacrificar nossos princípios? Isso é outra história. Isso é importante. Se nós nos aliarmos com partidos de direita, nós vamos sacrificar princípios. Agora, se nós vamos nos aliar com uma pessoa do PT, que é de movimento social em determinado município, ela concorda muitas vezes com nossos princípios. Muitas vezes ela concorda. Sim. Isso existe. Isso existe. Tem gente do PT que faz ocupação. Tem gente do MST no PT. E aí a gente vai dizer que o MST é tudo pelego, tudo traidor de... MST, a gente vai dizer isso do MST? Não dá pra dizer isso do MST. A gente não concorda com algumas coisas da linha, a gente não concorda, na verdade, com muita coisa, mas tem pontos de confluência que, em situações específicas, podem ser exploradas, podem haver aproximações. Então, é infantil, é uma visão infantil e sectária. Não à toa é o nome do livro. Doença infantil, esquerdismo, doença infantil do comunismo. Não à toa é coisa de birra adolescente. Sim. Não é uma forma infantil, de pensar política. Não, vi a logo do PT. São traidores,
E se você se alia, é automaticamente traidor também. Não, não é assim que disputa. E os trabalhadores sérios que estão dentro do PT, como é que a gente puxa pra cá? É xingando? Não, não é xingando. Não é xingando. Então, eu acho que essa é a resposta, na minha avaliação. Suede, isso aqui é uma coisa que me perguntam o tempo todo e que eu sei que como a UP tem linha sobre isso, é interessante você falar até para pessoas que se interessam pela UP saberem, né? O Pedroca perguntou, como é que é o debate sobre drogas entre os marxistas? Qual é a sua posição? Provavelmente ele perguntou pra mim. Eu vou dizer pra você, camarada, eu não tenho uma posição muito clara porque me falta ainda me aprofundar não só em política de drogas, mas me aprofundar em políticas de drogas que levem em consideração países da periferia do capitalismo, sobretudo latino-americanos, sobretudo na rota do tráfico como o Brasil, e países que têm drogas ilegais e que têm uma relação muito promíscua com a polícia criminosa, junto com o crime organizado, que é monopolista em muitas cidades. Você entende onde eu tô querendo chegar? Sim. Então não é só assim, eu acho que tem que liberar porque eu quero estourar a tronca. Eu não acho que esse é o debate. Eu acho que o debate é materialista, é complexo e eu não domino todas as informações necessárias para ter uma posição de linha clara para compor um projeto público, sabe? Um projeto de política pública. A Unidade Popular, ela aprovou a primeira resolução sobre o tema em novembro do ano passado, no 3º Congresso. Tinha alguns boatos sobre qual seria a posição da UP. Alguns boatos, inclusive, que pegaram como verdade, mas por isso não que são. eu pedi para você falar sobre. A UP não tinha uma linha definida sobre essa questão até novembro. Em novembro, foi votada uma posição no Congresso. Inclusive, foi uma proposta votada em muitas mãos. Eu fui delegado no Congresso e a nossa resolução saiu. A UP, ela é a favor da descriminalização do usuário. Nós, da UP, desincentivamos o uso. Nós não proibimos, desincentivamos o uso. Sim, a UP desincentiva o uso de drogas, por questão de saúde. Mas, para nós, é uma questão de saúde e não de polícia. Então, nós somos a favor da descriminalização do usuário. Sim. Ninguém tem que ser preso por usar droga. Ninguém. Essa é a avaliação da UP, que foi votada, é a resolução. Inclusive, vai sair essa resolução, ela vai ficar disponível para todo mundo ler, enfim. Como todas as resoluções de Congresso da UP ficam disponíveis, né? A gente votou isso efetivamente no último Congresso. Ser tratado como questão de saúde pública, a UP, enquanto organização, internamente, com os seus próprios filiados e membros, desincentiva, não proíbe. Ah, você usa drogas, você vai ser expulso da UP. Sim. Não, companheiro não é bom para sua saúde. Companheiro, não é legal estar de ressaca hoje porque tem atividade, então não vamos beber agora. Companheiro, companheira, isso aí está tirando muito sua atenção. Enfim, por questão de saúde, né? Por questão de saúde, a UP desincentiva. Sim. E eu acho que é legítimo. A gente é chamado de puritano, de moralista. Eu acho uma posição razoável. Uma posição perfeitamente razoável. E não proíbe... livres para discordar, tá, gente? O debate aqui é aberto, nós somos marxistas e não temos medo da crítica, tá? Mas eu acho que é legítimo e a UP tem esse direito. Agora, não proibimos. Não proibimos. Dizer que os militantes da UP não fazem uso é mentir. Eu estaria mentindo para vocês. É idealismo, Agora, a gente desincentiva, o que é diferente de proibir. Militante da UP não fuma maconha, foda-se. Não é essa a nossa posição. Deixa eu responder uma coisa também. Deixa eu pegar aqui do chat, que isso aqui eu consigo destacar. Porque agora, só para deixar claro, drogas, questão de saúde pública, ninguém deve ser preso por portar drogas ou por usar drogas. Todo o desincentivo que a UP faz ao uso é interno, né? A gente não incentiva, mas também não proíbe. Até porque a gente não é pai e mãe de ninguém. Não sou pai e mãe de ninguém. Agora a gente desincentiva. Não é legal, não é interessante, não faz bem para a saúde, não faz bem para a mente. Enfim, agora, tratar como questão de polícia não é nossa posição. Com certeza. Assim como somos a favor das medidas de tratamento humanizados, como, por exemplo, a redução de danos. Nessa resolução, nós nos colocamos como favoráveis à redução de danos. Eu estou me antecipando, né, eu espero, inclusive, que nem tenha problema, mas a resolução vai sair, todo mundo vai poder ler. Todo mundo leu no Congresso, todo mundo aprovou, estava lá projetada na tela, todo mundo leu, teve leitura coletiva. Quando tiver, eu disponibilizo para vocês, porque essa pergunta aparece bastante. E é isso que eu queria até...
pegar desse comentário aqui do chat. Tem uma série de boatos sobre qual é a posição da UP, uma série de coisas. Tem coisas que a UP nem tem posição e a galera fica dizendo que tem. Partido não tem linha sobre tudo, tá, gente? Isso é uma coisa que é importante. A Anne perguntou aqui, esse tema atrapalha o movimento? Não é melhor fazer resoluções pro trabalhador? Não encarem dessa forma, gente. Não existem lacunas limitadas para quais debates a gente deve ou não fazer. Tá. E, gente, assim, não atrapalha o movimento, porque essa questão só é relevante, desculpem a sinceridade, no Twitter. Na prática, ela é muito pouco relevante. A UP, ela só é criticada, eu tô sendo sincero com vocês, a UP, ela só é criticada por desincentivar o uso de drogas dos seus filiados no Twitter. Quando a gente chega para um pai, para uma mãe, para levar para o filho em idade escolar para o Conubis, é bom o pai saber que a gente desincentiva, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você está lidando com o trabalhador ele não acha legal que pessoas esquisitas, estranhas a ele, que ele não conhece, estejam dando cachaça pro filho dele. Não sei se vocês se ligam nisso, sabe? A realidade bate forte. Isso, a UP só é criticada por isso no Twitter. E é por isso que eu nem ligo de a gente ser criticado por isso. O Twitter não é a vida real. Sim. Deixa eu partir para outras perguntas aqui. Isso aqui eu parei de acompanhar, Suede. Talvez você saiba mais do que eu. Carvão Joalho mandou R$3. Carvão Joalho. Já é possível fazer alguma análise sobre o fim das greves das federais? Eu deixei a bola cair, eu não li sobre isso essa semana. Eu vi que o Lula se posicionou de uma maneira bastante equivocada. Falando, os grevistas têm que também saber o que a gente está oferecendo. Enfim, uma fala bem pelega, mas qual que é a leitura que você faz do fim das greves? Não se encerraram todas, né? Algumas estão se encerrando, outras não. Algumas estão aceitando propostas do governo, outras não. Eu também não estou acompanhando a fundo, camarada. Tem algumas questões organizativas, assim, internas da UP, das eleições e tal, que eu tô... Mas, assim, o movimento Correnteza... ele está construindo a greve junto. A greve dos técnicos manteve, um camarada falou no chat, isso é importante da gente saber. Isso. Eu vou dar uma olhada nisso. O movimento Correnteza, ele está muito envolvido na construção das greves. O nosso movimento universitário, né, Então, os camaradas do Correnteza, eles teriam bem mais propriedade de responder isso do que eu. Eu estou muito nessa de organizar as eleições no estado do Ceará, tá nesse debate das eleições do estado do Ceará e é muito cansativo, muito cansativo. Eleição é pauleira, gente, principalmente se você é pobre, isso é pior ainda. E além de pré-candidato, eu sou presidente estadual do partido, então eu tô nas discussões sobre como vai acontecer em cada município, em Fortaleza, em Juazeiro, e como é que é esse debate, e é realmente muito, muito cansativo e toma muita energia, e eu não estou tendo como prestar atenção em muitos outros assuntos. Mas o pessoal do Correnteza, você vai para qualquer atividade dessa greve e tem gente do movimento Correnteza em peso. Sim. A galera tá dando uma força muito boa, não apenas do Correnteza, da UJC também, importante, mas... Sim. Pessoal, eu sou da UP. Me deem a liberdade de puxar a brasa pra minha sardinha. Tem que puxar mesmo, foda-se. Eu sou da UP, eu vou falar mais do Correnteza, sim. E vocês podem procurar a gente no movimento Correnteza para tirar essa dúvida, e o pessoal está muito sim no dia a dia da greve. A gente participou com muita força dessa greve e apoiamos demais. Uma pergunta bem prática aqui do Giovanni Fernandes. Como pessoas que vivem em meios conservadores, principalmente religiosos, podem se organizar sem se expor? Aí essa eu vou pedir para você responder, Suede, porque você deve ver isso o tempo todo na UP. Tem duas formas. Primeiro, tem duas formas. Tem pessoas que estão dispostas a ser o elemento de enfrentamento. Tem pessoas que entram na UP, exemplo, sou evangélico e quero ser um evangélico de esquerda, quero disputar a consciência dos outros evangélicos. Beleza. E tem a galera que é normalmente juventude, tá? Normalmente é filho de pais religiosos e anticomunistas e bolsonaristas. Acontece muito, tá? É cheio. Eu até brinquei na live que eu fiz com o Salvador Tiago disso, né? Teve até um Rios que bombou, de eu falando que toma cuidado mesmo, porque teu filho tá na UJR. Eu fiz essa brincadeira. Mas é verdade. Tá cheio de militante da UJR, do Correnteza, do Rebelde-se, que é nosso movimento secundarista, que é filho de pais conservadores. Cara, eu não vou citar nomes, claro. Teve militante do Rebelde-se aqui do Ceará, já vou até expandir o espectro, não dá a entender quem é, enfim, do Ceará,
que os pais tentaram proibir o menino de ir para a escola quando descobriram que ele estava no Rebelde, entendeu? Quiseram proibir o marxismo cultural é real. Quiseram proibir o menino de ir para a escola. E não apenas de militar, não apenas. Temos casos de pais que proíbem os filhos de sair de casa para locais que não sejam da escola porque são militantes, para que eles não engabelem e vão para uma atividade de militância. Então é muito comum. Então o que é que a gente nesse momento faz? Você é um filiado apoiador enquanto você continuar nessa situação. Você ajuda o partido, você compartilha uma coisa ou outra, você contribui com a sua cota, você participa de reuniões virtuais aqui e ali, que dá para você disfarçar, adapta a sua militância. A gente não quer causar problema na vida de ninguém. Mas eu queria dizer para vocês que, assim, alguns casos, não que a gente já tenha feito isso, mas é alguma coisa que a gente tem que avaliar às vezes. Nós devemos ajudar essa pessoa. Situações como essa, que o pai proíbe o filho de ir para a escola porque ele milita, isso aí é conselho tutelar, tá? Isso é conselho tutelar. E a gente, na minha avaliação, a gente tem que chegar junto, apoiar. Olha, você quer que a gente vá no conselho tutelar e denuncie o que está acontecendo? Porque tem que partir da pessoa, não é assim. Nós vamos lhe ajudar, quer você queira ou não, não é assim. Mas devemos estar dispostos e dispostas a comprar briga com essa pessoa, comprar briga com esse jovem. Porque a maioria é jovem. Adulto que se organiza na UP, que é evangélico, que é conservador, que é de meio conservador, se organiza normalmente querendo disputar. Adulto, jovem, se filia escondido, se organiza escondido, não vai para atividade pública. Mas essa é a nossa posição. Adaptar a militância da pessoa ao que ela pode dar. Pode parecer pouco, pessoal, mas tudo que vocês podem dar é importante. Sim, sim. Tudo. Eu só posso pagar minha cota. É muito importante. Ah, mas é só R$10. É muito importante. Muito importante. Então, se filiem. Mesmo que não possa ir para um ato público, mesmo que não possa ir para o protesto, mesmo que não possa ir para o congresso, mesmo que não possa fazer panfletagem, se filiem. O que vocês podem dar, nem que seja só a contribuição mensal, é muito importante. Isso na Soberana, eu preferi que a Suede falasse, porque no nosso caso é muito específica a nossa organização. Aí eu só dou um exemplo. A maior parte dos militantes da Soberana, vocês não sabem quem é, gente. Isso não é à toa. Isso é justamente por conta de se preservar não só entre a família, mas no ambiente de trabalho. Essa é a maior parte dos casos das pessoas que militam na nossa organização e que a gente protege com anonimato é por conta de medo de serem punidas pelo ambiente de trabalho, sabe? Ou perderem seus cargos, ou serem demitidas, ou serem hostilizadas, etc, etc, tá? Então, isso é uma coisa que as organizações têm que lidar por necessidade. Como a Suede constrói um partido de massas que tem militância recorrente nas ruas e que é muito visível, aí eu achei que o exemplo que ela podia dar era mais palpável, né? Deixa eu continuar aqui. A Sovietica perguntou como se filiar na UP no Espírito Santo. Eu não sei muito como orientar quando as pessoas me perguntam isso, Suede. Então, se você puder dar uma orientação generalizada. Tem um formulário de filiação nacional. A velocidade desse formulário de filiação varia de estado para estado. Tem estado que é muito rápido e tem estado que é muito lento por questões de organização, que são muitas tarefas que a gente tem que tocar. E sentar de frente para o computador, pessoa por pessoa, mandando mensagem. Olha, recebi seu contato, quer continuar a filiação? Pessoa por pessoa, às vezes demanda tempo. E alguns estados não estão conseguindo lidar com a demanda. A UP cresceu muito. A UP cresceu em 2023 648%. É uma demanda não é aqueles partidos que deixou o RG cair, você tá afiliado nele sem querer. Não. É aqueles partidos que às vezes você literalmente tá afiliado sem querer. Eu conheço gente que tava afiliado e não sabia em alguns partidos. Alguns aí, que eu também... a presença do diabo não vai me fazer citar. Aí, assim, aqui no Ceará estamos tentando ser mais ágeis. Estamos nos tornando mais ágeis. Sim, sim. Caiu de 3 meses para 2 semanas o tempo de contato aqui. Estamos acelerando, estamos melhorando. Inclusive, eu faço muitas vezes esse trabalho. Saio contatando, inclusive, as pessoas se surpreendem. Suede! Meu Deus, a Suede tá me mandando mensagem. Às vezes eu faço o recrutamento. Mas se você quiser acelerar, tiver totalmente em dúvida, manda mensagem para mim. Suede Carvalho P no Insta, manda mensagem para mim, que eu vou mandar o meu WhatsApp para você mandar mensagem lá no WhatsApp e eu vou tentar contatar alguém do Diretório Estadual do Espírito Santo e mando o seu contato. Eu e a companheira Vivian Mendes várias vezes já
Já aconteceu isso. Pessoas de São Paulo vêm falar comigo para se organizar e eu mando para a companheira Vivian Mendes assim, linha direta. Eu vou pular algumas aqui para destacar essa, porque essa é uma pergunta que toda eleição aparece e é bom a gente responder o máximo possível. Aqui, ó, coloquei na tela. O Anderson mandou 50 aqui, muito obrigado, inclusive. Para ter um sistema socialista é necessário uma revolução, certo? Vou antecipar, sim. Então por que votar em alguém da UP para presidente? Não iria acontecer um golpe militar para tirá-lo como aconteceu no Chile? A burguesia iria deixar ele terminar o mandato na boa? Essa pergunta sempre aparece e eu acho a resposta dela muito importante, Suede. Então, você como pré-candidata, acho que você responder isso. Por que votar em candidatos da UP é a melhor pessoa possível? Ainda bem que eu te chamei hoje, inclusive. Quanto mais a gente cresce, entre aspas, eleitoralmente, mais a gente cresce em alcance. Pessoal, nós não temos a ilusão de gerir o capitalismo, não, tá? A gente tem plena consciência disso. Alguém da UP virar presidente da República e for muito longe, que é o que a gente quer ir, muito longe, vai ser derrubado. Não vai ser derrubado. Vai acontecer o que aconteceu no Chile. Chile Mas é 100% Chile. A gente utiliza as eleições para propaganda, muitas vezes também. Claro, a gente quer chegar longe. Pô, pelo menos chegar no segundo turno. Imagina quantas pessoas não vão ver, quantas pessoas não vão ouvir. Não, emplacar vereança também, rola, isso é importante, sabe? E funciona. Aí eu vou chegar aí no legislativo, vou já chegar aí. Mas funciona, tá? A UP tem esse crescimento hoje muito por causa das eleições de 2022 também. Pessoas que viram o Léo na televisão, que escutaram o Léo falar, que viram o Léo na campanha, se filiaram na UP e estão na UP até hoje. Funciona, tá? Eu sou pré-candidata a prefeito em Juazeiro, pré-candidata. Rádios que não me chamariam para dar entrevista no dia a dia normal, me chamaram porque eu sou pré-candidata. E eu falei de socialismo, falei de luta de classes, passei nossa linha. Rádios que são muito bem ouvidas aqui na região. Então, eu não teria essa abertura em um ano normal, digamos assim. O ano de eleição abre esse espaço para essa propaganda, para esse debate político. Inclusive, no senso comum é chamado de época de política, no senso comum, né? Então, temos que aproveitar. E funciona. É isso aí. No caso da legislatura, cara, ter um deputado, ter um vereador, dá um boom na estrutura relevante. Vamos lá. São Paulo. Tu sabe quantos assessores tem um vereador de São Paulo, Ian? Tu tem... 15. 15. Cara, 15 camaradas profissionalizados para fazer militância. Sim. Só para construir o P. Isso Vereança é ou não é? da capital é uma lapada. Isso é ou não é um boom? Camarada que tinha que só militar no final de semana, agora pode militar todo dia. Sim. É um boom. Sede para o P, estrutura para o partido, né? Das coisas mais básicas, pessoal. De todo mundo ter camisa do partido, que agora é muito difícil, porque a gente tem que esperar ter recurso para fazer camisa, enfim. Até ter papel, assim, um negócio desse nível, assim. Até camaradas profissionalizados, né? O nosso interesse, pessoal, é esse, sabe? É profissionalizar o partido. O Lênin já dizia, né? Dê-me um partido de profissionais, né? E eu farei uma revolução. Não que a gente espere que o dinheiro da UP todo vai vir disso. Mas não, é só disputar tudo que dá. Mas tentar vencer. É um boom da estrutura, né? Na estrutura. Ah, mas aí vocês vão ficar dependendo disso? Não. A gente quer usar como tribuno popular. Tem um texto da Terceira Internacional, né? O papel do Partido Comunista nas eleições. É o texto que orienta a atuação eleitoral da UP. É um texto da Terceira Internacional. O deputado, o vereador, o senador comunista, ele é um tribuno popular. Ele serve para denunciar. Ele serve para ser a voz do movimento social lá dentro e fazer a denúncia. E abrir as portas do parlamento para o movimento social. E levar a política para ser debatida, a política burguesa mesmo, para ser debatida também nas bases, apresentando suas contradições, enfim. Então, é importante a gente fazer essa disputa. O próprio Lênin considerava importante. Com certeza, isso tem no esquerdismo, inclusive. Isso. Então, essa é a nossa estratégia, né? A gente não tem ilusão de gerir esse sistema, não, tá? É uma disputa ideológica que a gente faz no período eleitoral. E, ganhando algum cargo, usar para profissionalizar mais camaradas e expandir o trabalho do partido. Criar mais raízes nas massas. Porque se a UP se torna eleitoreira, o nosso destino é o fim. A gente vai virar mais um puxadinho do PT e... É isso aí. Enfim. É isso aí.
Essa pergunta eu queria fazer porque eu real acho que quanto mais a gente responder isso, e é aquela coisa do Thomas Sankara, né, Suede? Se perguntar 1000 vezes, a obrigação do comunista é explicar 1000 vezes. A gente vai explicar 1000 vezes. E isso aqui, ao longo de toda a campanha aí que a gente vai apoiar a Unidade Popular, a gente vai explicar isso de novo e de novo e de novo, quantas vezes for necessário. Para que as pessoas compreendam qual que é a nossa tática, né? Isso. Deixa eu ver mais coisas aqui. Tô dando uma olhada nas perguntas. Alexia Dias, obrigado pelos 10 mil pesos colombianos. Queria muito recomendar a conexão com a Iniciativa Negra na Bahia, que tem um trabalho ativo com política de drogas relacionada à população negra. Obrigado pela recomendação. Já existiu uma privatização boa para os trabalhadores? Por que a galera tem essa ideia de que privatização é melhor? De onde veio esse pensamento? Olha, eu acho que Você pode responder essa, na minha opinião. A resposta para a primeira é definitivamente não. Definitivamente não. Por quê? Porque o próprio princípio de privatização não tem a palavra privar no nome. Por acaso, gente. Pensem comigo. Nós, comunistas, somos a favor da superação da propriedade privada. É até mais preciso falar, no lugar de destruição, superação da propriedade privada. A palavra privada não tá aí por acidente. A propriedade privada é a propriedade que priva outras pessoas do acesso a ela. Então, quando, por exemplo, a terra se torna propriedade privada, significa que os trabalhadores que utilizam essa terra ficam privados dela, mesmo os que estão usando essa mesma terra, porque o controle do fruto do trabalho deles, do tempo do trabalho deles e da maneira como eles trabalham é controlado por outra pessoa, um ente privado, um ente que privatiza. O próprio princípio de privatização é tornar algo inacessível, fazer com que o seu controle passe por interesses privados e não públicos. Então, por classe trabalhadora, a gente já entende que o interesse é de uma classe. A própria ideia de propriedade privada contradiz com o interesse dessa classe. Sacou? Então não tem como. Agora, da onde vem a ideia de que a privatização é boa? Essa é legal, essa é interessante. O tio Marx, junto com o tio Engels, eles escreveram um livro muito interessante que eles deixaram na gaveta e nunca publicaram, chamado Ideologia Alemã. E na Ideologia Alemã tem uma das pedradas que eles mandaram que é: as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da sua classe dominante. Por que que a ideia de que privatização é boa é tão presente entre a classe trabalhadora brasileira? Vamos falar do Brasil. Porque a classe dominante tem os mecanismos para te convencer de que os interesses dela são bons para você. Então ela te convence isso como? Através da mídia, da literatura, do cinema, da escola, da televisão, do jornal, do rádio, tudo. Através de tudo. Isso compõe o que nós marxistas chamamos de superestrutura, né? É a parte que está acima das bases materiais que sustenta dialeticamente, né, retroativamente, o modo de produção capitalista. Então é aí que tá. Os aparatos de comunicação, de transmissão da ideologia estão na mão de quem se beneficia dessas privatizações. E logo essas pessoas convencem a população de que essa privatização não é do interesse da sua classe burguesa, mas do interesse da sua classe trabalhadora. É por isso que essa ideia é tão dominante. Entendem? Acho que eu expliquei bem completinho. Se você quiser adicionar alguma coisa, Suede? Não, é irretocável sua explicação, é isso mesmo. Vamos ver. Essa aqui é um pouco mais abstrata. A revolução é uma erupção social espontânea que os comunistas organizados direcionam para a tomada do Estado ou é algo que surge dos comunistas que é levado para a sociedade? Isso aqui é uma pergunta que é difícil de dizer categoricamente porque nós tivemos exemplos das coisas acontecendo de maneiras diversas. Então, na Revolução Russa nós tivemos sim um levante espontâneo muito importante, foi a Revolução de Fevereiro, por exemplo. Na Revolução Chinesa nós tivemos uma organização absurda dos camponeses, então não foi exatamente um levante espontâneo. Difícil dizer a fórmula é essa, sabe? Eu acho que por mais que o partido seja muito bem organizado, né, eu acho que ele consegue cooptar revoltas espontâneas. Consegue. Você vê, por exemplo, a revolta na China, a revolução na China era muito bem organizada. O Partido Comunista Chinês era uma organização militar e política muito bem organizada. Pode-se dizer que até muito mais bem organizada pelo tempo que levou, do que a Rússia. Passou em guerra do que a Rússia. Mas ainda assim você vê o Mao falando: revolta camponesa em lugar tal, precisamos aproximar esses líderes de nós. Ou seja, continua esse processo. Por mais organizada que seja a organização, ela tem que cooptar as lideranças locais. Não vai chegar o líder comunista iluminado lá no lugar, eu trouxe a verdade para vocês. Não, você tem que cooptar os interesses locais.
para a luta. E o Mao era muito bom nisso, o Lenin era muito bom nisso. Pegar esses interesses e fazer eles serem coerentes uns com os outros, né? O Fidel e o Che foram ótimos em fazer isso, sabe? Isso é uma constante que a gente tem. As organizações revolucionárias bem-sucedidas foram muito boas. Vamos explicar a palavra cooptar, né? Que parece que é tipo, a gente vai enganar. Gente, uma coisa que é fundamental para nós marxistas é o convencimento. Nós conquistamos a classe trabalhadora e as lideranças através de convencimento. O convencimento, ele gera uma fidelidade muito grande, ele gera confiança, ele gera atividade, sabe? E por que a gente pode convencer? Porque a gente tá certo. A gente consegue convencer por estar certo. Isso é vanguarda, pessoal. Isso significa vanguarda. Partido de vanguarda, porque é o partido que é um elemento consciente da classe que vai na revolta espontânea e dá a ela um caráter político e um foco com o objetivo fim, para não ficar só a atividade espontânea com seu fim economicista, né? Então, o Mao conseguiu criar uma grande aliança para fazer consolidar a revolução na China. Alguns querem convencer a gente de que o Mao ele era um cara super fodão, que o partido fez tudo. Não. O Mao era um hábil negociador político. Talvez o maior que a gente já teve, diga-se de passagem. Conseguiu fazer uma larga rede de alianças para manter a revolução em pé. E aquela estratégia da nova democracia, inclusive, é para tornar isso funcional. Porque, em um primeiro momento, não dava para falar diretamente em ditadura do proletariado. Haviam outras forças poderosas dentro da Revolução Chinesa que precisavam também ainda ter voz, porque eram forças que haviam aceitado ajudar na Revolução, né? Porque viram no Partido Comunista Chinês uma força mais estruturada do que o Kuomintang. Pessoal, é interesse. Política é interesse, tá? Por mais que o seu interesse seja emancipar a classe trabalhadora, isso é um interesse. E esse interesse, muitas vezes, precisa aproximar outros interesses que tenham mais pontos de convergência do que de afastamento. Ainda na Revolução, é preciso fazer política, querendo ou não. Montar o Partido Comunista de Cuba não foi fácil. Montar a Revolução Chinesa não foi fácil. A Revolução Russa não foi fácil, muita aliança política, muita aproximação de grupo, muita aproximação de intelectuais, líderes. E no vídeo de Burkina Faso, o ensaio de Burkina Faso que vai sair em... To believe, hein? Em algum momento. O roteiro tá pronto. A gente já escreveu. O roteiro. A gente precisa transformar em vídeo. Esse processo demora, gente. Mas o roteiro já tá pronto. Demora. Vocês vão ver que um dos erros fundamentais do Thomas Sankara foi não ter um partido. Não ter um partido. E não ter um partido implica ele não ter feito esse esforço de aproximar interesses divergentes para montar uma força unificada aqui, né? E isso condenou a Revolução. E o que aconteceu com o Sankara foi meio Chile, assim. Foi semelhante. E aí, depois que o Sankara toma um golpe e é assassinado, a primeira coisa que fazem é montar um partido. E aí é um partido que fica no poder por 30 anos. Até 2014. 30 anos quase. Então, mas aí também não tirem as revoluções dos contextos, né? E como será a Revolução Brasileira vai partir da nossa análise concreta do Brasil. Vamos comparar com a China, por exemplo. A China seguia a linha da Terceira Internacional, apesar da Terceira Internacional não existir mais nessa época, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a Terceira Internacional, ela diferenciava muito países que eram colônias de países que eram impérios. Então, uma coisa que era fundamental de diferença entre a China e a Rússia era que a Rússia era um império e a China era uma colônia. Isso. A China conseguiu convergir forças que eram contrárias à colonização chinesa. Isso. O que a gente não tem no Brasil? Nós não temos uma burguesia que tenha interesse em descolonizar o Brasil. Isso. Essa é a grande diferença. Então, como será a nossa revolução? Depende, a gente tem que partir dessa leitura, na minha opinião. Nós não temos uma burguesia interessada em destruir o imperialismo, em extirpar o imperialismo do Brasil. A nossa burguesia é compradora. Ela é uma burguesia que usufrui da estrutura do imperialismo. E tá ficando cada vez mais assim. Os anos passam e ela tá ficando mais... O que restou dessa burguesia tá sendo destruído cada vez, ano após ano. Aí é desse contexto que a gente tem que partir, por exemplo, sabe? Você não tem uma burguesia nacional, você tem uma burguesia que mora no Brasil. Isso. Quem que falou isso mesmo? Essa frase é de uma
Ou fui eu ou foi a Duda num roteiro aí de um projeto que a gente tá Eu achei que era trabalhando. Vocês escreveram no roteiro e eu achei que era frase de alguém. Porque é muito Não, boa. A gente não tem burguesia nacional, a gente tem burguesia que mora no Brasil. Não sei se é de alguém, tá? Não pode ser uma citação. Mas é que é boa. inconsciente. É uma puta frase. Coloca aí, Suede Carvalho. Pronto, é sua Não, agora. Ou Duda. Que foi? Por quem escreveu Alguém aí falou no chat também, no dia que eu tava falando sobre isso, a burguesia iFood, que é a burguesia que entrega, é a burguesia que só entrega. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ariton Miles, acho que é isso. Para chegarmos a uma revolução, precisamos entrar numa crise externa? Então, posso responder essa, Suede? Pode. Eu acho que isso aqui converge com uma coisa que o próprio Pirula perguntou. O Pirula perguntou, nesse corte mesmo da segurança pública, para uma revolução, então, quanto pior, melhor? Tipo, se a população estiver sofrendo, aí isso é melhor para uma revolução? Então, vamos por partes, né? Não está no nosso horizonte de revolucionários aumentar o sofrimento da classe trabalhadora. Em momento algum. Nós não acreditamos que, agravando o sofrimento da classe trabalhadora, que a gente atinge uma revolução. O que a gente se preocupa com a vida das pessoas. Muito, muito. Por isso que a gente votou no Lula. Porque a gente se preocupa com a vida das pessoas. Qual que é a questão aqui? No segundo turno. No segundo turno. No primeiro turno, aí é bem destacado, né? Mas se a gente quisesse que a população sofresse o máximo possível, era B22, carai. Sabe? Não é... Isso não é uma tática boa. Qual que é o problema? O João respondeu isso da melhor maneira possível, quando ele fez o react do meu vídeo sobre segurança pública. Não é que a gente precisa de uma crise pra revolução acontecer. A crise já aconteceu. Gente, a vida no capitalismo é uma merda, tá? As pessoas já estão sofrendo pra caralho. Não é que a gente precisa que uma crise venha. A crise já veio e a gente tá já nela e nem vê. É aí que tá. As pessoas vivem mal pra cacete no Brasil. Sério, tá? Invadem casas na periferia e matam indiscriminadamente. É isso, gente. É disso que a gente tá falando. A polícia mata sem perguntar, sem anotar a placa, assim. As pessoas... Aqui no Brasil, que é o país tropical que se orgulha de produzir comida, tem fome. Desse tipo de sofrimento que a gente tá falando. Então não é que, nossa, a gente tem que esperar a crise. A gente já tá numa puta crise. O sofrimento já tá aí, cara. E o grande problema é que quem tá cooptando esse sofrimento é a extrema-direita, é o fascismo. Por isso que o fascismo tá crescendo. A grande, inclusive, prova de que a crise já tá aí é o crescimento do fascismo. Crise é um ingrediente fundamental para o fascismo crescer. Porque isso a gente falou na live com o João Pitilo. Por que a extrema-direita ganhou tanto espaço no Parlamento Europeu? Por conta do sofrimento da classe trabalhadora. Porque é uma classe trabalhadora que está na inércia do estado de bem-estar social, que desde a década de 90 tem sido desmontado e que está vendo o seu custo de vida aumentar e o seu salário baixar. E aí que sofre e é cooptada pela direita para botar a culpa na imigração, para botar a culpa nos gays, para botar a culpa no... Insira aqui qualquer minoria, sabe? Então isso aqui é o exemplo de que a crise já tá aqui, já tá entre nós, não precisamos esperar ela chegar. Essa pergunta é legal, eu gosto dela também. Por que aumenta o setor de serviços no Brasil? Como falar de alienação nesses empregos? São duas perguntas boas. Eu respondo a primeira, você responde a pergunta. Então, só pra gente... Eu respondo a primeira, você responde a segunda. Por que aumenta o setor de serviços? O Brasil está passando por um processo que é muito comum na periferia do capitalismo, que é a desindustrialização. A partir da década de 90, a indústria começa a se deslocar para certos polos do globo. A gente viu isso com muita clareza na Ásia, no Sudeste Asiático, na China, etc. Mas agora isso não é mais regra. A gente tem visto um crescimento da indústria na África e tal. E os países estão se desindustrializando. E aí, nesses países que estão se desindustrializando, o capital continua precisando se valorizar, porque o capital é uma força que nunca cessa de se valorizar, né? De buscar locais para valorização. Por que o setor de serviços cresce tanto? Porque o setor de serviços nos países pós-industriais, como o Brasil está se tornando, são os setores nos quais o capital ainda tem espaço para crescimento. Então, como o capital vai encontrar espaço para se valorizar em um país sem indústria? Privatizando infraestrutura que o Estado construiu. Onde o capital brasileiro ainda não tem 100% do espaço para se valorizar. Por exemplo, saúde. Ian, mas não tem saúde privada no Brasil? Tem, mas ela não é toda privada, que nem nos Estados Unidos. Ela é em parte pública, e a parte pública é o que atende a maior parte da população. Essa parte pública, os capitalistas enxergam como uma oportunidade. É um espaço que a população ainda não está sendo explorada. É um espaço no qual o capital ainda não está sendo valorizado. A saúde pública é assim, água e saneamento é assim, energia elétrica é assim. Todos esses serviços... Gente, privatizaram cemitérios de São Paulo. Gente, pra enterrar tá tipo 10 vezes mais caro agora. Por quê? Porque cemitério era público e era um espaço de prestação de serviços que o capital ainda não tinha invadido para se valorizar. Então é por isso, porque o Brasil se desindustrializou por conta da dinâmica da indústria global
no geral, e porque o capital busca esses espaços para se valorizar constantemente. Isso não parte da vontade individual de ninguém, é parte de uma dinâmica macroeconômica, que não é à toa que o Marx escreveu 3 lapadas sobre o capital, porque é um conceito complexo e é um conceito fundamental mesmo, capital. E aí o capital busca se valorizar em países pós-industriais no setor de serviços, principalmente nesses aí que eu tô falando que ele ainda não conseguiu privatizar por completo. Eu passo a pergunta para você, Suede. Como falar de alienação do trabalho no setor de serviços? Porque vamos falar de alienação. O processo de alienação dos primeiros conceitos que o Marx teoriza. Você já vê lá nos manuscritos econômico-filosóficos, né? Porque ele pega muito do Hegel. E o processo de alienação, essa palavra alienação tem a mesma raiz que a palavra alienígena, que é estrangeiro, fora, distante. O processo de alienação... Você não consegue perceber aquela mercadoria como fruto do seu trabalho. É isso. E não consegue se perceber como parte de uma classe que produziu coletivamente aquilo, né? A alienação pode ser resumida como o mundo se tornando estranho para as pessoas que o constroem. Isso. Então a própria classe trabalhadora que constrói o mundo, que constrói as ruas, os prédios, que gerencia os sistemas, que faz tudo, não se enxerga nesse mundo como parte dele. Não vê que foi ela própria que construiu aquele mundo como classe. Isso é o processo de alienação. E aí não é só alienação literal, no sentido de quando a pessoa constrói o objeto na fábrica, esse objeto é retirado das mãos dela e não está mais sob posse dela. Ela sequer sabe por quanto e para quem aquilo vai ser vendido. Isso é parte do processo. Mas é também o processo de estranhamento da pessoa para com o objeto que ela criou. Quando você pinta um quadro na sua casa, imagina você pintando um quadro na sua casa. Você coloca parte de si naquele quadro. Você olha para aquele quadro e vê você mesmo. Quando a pessoa produz algo numa fábrica, ela olha para aquele objeto e não se vê nele. Ela vê algo estranho a ela. Esse é o processo de alienação. Aí a pergunta do camarada que é importante. Como se dá esse processo de alienação no setor de serviços? No setor de serviços, o que mais cresce é o trabalho uberizado, né? Entrega, delivery, esses trabalhos por aplicativo, MEI, PJização. Você sequer consegue se perceber como da classe trabalhadora. Você sequer consegue reconhecer o seu próprio papel social enquanto trabalhador. Você se acha outra coisa, empreendedor, você acha que é parte... Autônomo. Que é uma palavra que tá forte agora. Isso. Você não consegue se perceber como parte de uma classe. Você é algo separado. Ou um empreendedor ou um trabalhador autônomo. Você não consegue perceber o sistema que está ao redor, que você mesmo mantém, que você mesmo é uma parte basilar deles. Sem você, esse sistema não se manteria, mas você se vê como separado, vê seu serviço como isolado, atomizado, e não se vê a você mesmo como um trabalhador, como parte de uma classe que, através do trabalho social, gera esse mercado, possibilita a existência desse mercado e desses produtos. E completando o próprio ciclo do capital, né, na venda. Você não consegue se perceber nesse papel. Você se vê enquanto um indivíduo atomizado. E esse nível de alienação e de estranhamento, ele é muito complicado porque dificulta, por exemplo, a organização, né? Muito. Quando você está na fábrica, aquela relação clássica, né, com o trabalho, do trabalhador fabril que está lá, você percebe em algum nível que o seu trabalho é coletivo. Em algum nível, você percebe. Você entregando sozinho, através de um aplicativo, uma encomenda, é muito complicado você perceber que o seu trabalho é coletivo e você se perceber enquanto parte de uma classe. Suede, você nem percebe que você tem patrão. É pior. As pessoas não... Quem trabalha na internet é assim. As pessoas trabalham pro TikTok ou pro YouTube e não sabem que tem patrão. Elas não sabem que elas estão trabalhando pra alguém. Elas acham que elas estão trabalhando pra si. É um processo de alienação moderno. Você não percebe a estrutura que você está criando, que você está tornando possível. Você é um trabalhador isolado? Não, eu estou empreendendo, ou eu sou autônomo e estou aqui fazendo meu papel. Estou aqui. Agora, você não percebe que o seu trabalho é parte do montante de trabalho social necessário para tornar aquele empreendimento, para tornar o lucro do burguês, a valorização do capital para ela acontecer. Você não consegue se reconhecer nesse processo. É isso bem que o Ian colocou. Você não se vê no mundo que você criou. Né? O criador do mundo não se vê nesse papel. Eu acho, inclusive, que é um tipo de serviço que favorece muito a alienação e o estranhamento, e os burgueses sabem disso, porque os burgueses sabem bem que o burguês ele não acredita.
Tem burguês que acredita na própria mentira, vamos lá. Tem, sim. Agora, a maioria tem consciência de classe. A maioria tem consciência de classe, dos burgueses. E olha que curioso, só pra encerrar aqui, o Ulisses, que é o entregador que me deu entrevista agora falando sobre Londres, ele falou, sabe quando a gente conseguiu se organizar? Aqui em Londres, ele falando, né, tem muita dark kitchen, que são essas cozinhas que não são restaurantes que dá pra sentar, você só entrega. As dark kitchens têm tantos restaurantes dentro que os entregadores ficavam muito juntos esperando. E aí ele sentava e aí olhava pro lado. Ô, mano, quanto que você tá ganhando pra esse aqui? Pô, tô ganhando 3 libras. Ele, como assim? Eu também. Antes era 4. E aí um começou a falar com o outro e aí eles se organizaram porque uma dark kitchen específica lá virou tipo um ponto de encontro deles. Então, assim, inclusive essa própria tentativa de separar, eles acabaram se unindo por contato físico mesmo, sabe? Agora, imagina com o Uber, gente, que cada um tem o seu aplicativo no seu carro. É mais difícil isso. Então, e os motoboys costumam ter pontos nos quais eles ficam juntos. Eles comem, vão no banheiro, sabe? Precisam ter essas pausas assim. Mas aí também, o desafio que a gente da Soberana tá tentando encarar é de botar essas pessoas em contato umas com as outras. A gente pensou, poxa, pessoas que trabalham com plataformas digitais também consomem muito conteúdo digital. Então a pessoa que tá lá no celular, o Uber, gente, o Uber assiste TikTok pra caralho. Tá. Eu não sei se você já pegou algum carro, Suede, que o cara tava mexendo no TikTok enquanto dirigia. Porque já aconteceu comigo. O cara vendo TikTok enquanto ele dirigia, sabe? Aí tu vai mandar o cara parado e ver TikTok dentro do carro dele, pô. Eu não falei nada, velho. Eu só fiquei lá de boa. E 5 estrelas, porra. Eu não tô nem aí, cara. Eu dou 5 estrelas pra todo mundo. Mas não rolando assédio, é 5 estrelas. Não. Tem uns que... Se o cara não tentou me matar... Assédio, eu sou homem, então é muito raro rolar. Mas se o cara não tentou literalmente me matar dirigindo, aí eu dou 5 estrelas, sabe? Mas a gente tá tentando disputar justamente essa galera que trabalha com internet e que consome muito internet. Aí entra em contato com a Soberana, vê o nosso conteúdo. Aí a gente fala, você tá gostando do nosso conteúdo? A gente tem essa frente aqui pra organizar quem trabalha à distância. A gente tá tentando fazer isso. Fazer basicamente o que o camarada Ulisses disse que fez na Dark Kitchen lá com os entregadores conversando. Porque aí você vê, pô, tô sendo pago X pra trabalhar nessa plataforma. Eu também, tá difícil, sabe? E aí a consciência de classe vai se formando pelo contato, gente. É isso que a gente... Sim, eu também, eu pego muito taxista e Uber que tá ouvindo o Jovem Pan, ouvindo Band News, uns negócios assim. Mas, gente, não existe espaço político vazio. Não existe espaço político vazio. O espaço político foi preenchido pela extrema-direita e chegou na classe trabalhadora, sabe? Uma vez veio um técnico da NET aqui em casa, ele viu todo o meu equipamento. Eu já contei essa história antes. Ele viu meu equipamento, aí ele falou, você joga games? Foi a primeira coisa que ele falou, né? Você joga games. Aí eu falei, não, eu faço vídeos pro YouTube e tal, de política e tal. Ele falou, não, eu gosto muito do Primo Rico. Trabalhador técnico da NET. Falou, eu gosto muito do Primo Rico. Ficou ouvindo no carro enquanto eu tô fazendo o atendimento. Entendem, gente? É esse espaço que a gente tá tentando disputar. E não caiam na tentação de culpar o trabalhador. Nossa, o cara é explorado e não percebe. Sim, ele é explorado e não percebe. É por isso que o capitalismo está em pé. Porque as pessoas não percebem que são exploradas, porque existe uma série de mecanismos do capitalismo para que elas não percebam. Inclusive a escola. Opa, a escola... Inclusive a universidade. Suede, a universidade é muito... As pessoas acham que a universidade é um antro de anticapitalismo constante. Gente, puta que pariu, tá? Não é. Você tem um anticapitalismo performático. 100% performático. E inócuo. E desmobilizante, sabe? Se querem saber mais, vão lá na última live, que ficou salvo, já tá salvo no canal, só vocês verem. Querem entender o que a gente falou? Assistam aquela live. Sempre recomendamos. Gente, muito obrigado pela presença. 2h30 é o suficiente pra eu alugar a camarada Suede. Sigam a camarada nas redes. Já quando tiver a campanha de fato, vocês vão saber, porque vai ter a bandeira com o rosto dela aqui ocupando todo o meu cenário. Caso vocês não saibam, a Suede escreve pro canal História Pública. Então, por exemplo, o vídeo do Ronald Reagan que vocês elogiaram muito, mérito dela, a roteirização dela, inclusive. Não vamos superestimar também, camarada. Eu escrevo um primeiro rascunho, você olha. A gente trabalha junto, Não vão dar ideia. Mas o grosso da pesquisa por trás. O grosso da pesquisa foi feito pela Suede e a pesquisa que é meio mecânica mesmo, abrir livro, tirar dado, essas coisas a Suede que faz. Eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo, então eu tenho essa contribuição dela. Não poderia estar mais feliz com a minha equipe no geral. A Suede acompanha o tempo todo, a nossa equipe é muito, muito boa. Trabalhar nesse canal é uma delícia, assim, eu tô muito feliz. E eu acho que hoje foi muito frutífero. Nos vemos agora na terça-feira. É capaz dessa semana
eu suspender pelo menos uma live, porque eu preciso escrever, a Suede sabe bem porque ela tá ajudando também, eu preciso escrever pro meu programa novo com a Laura Sabino, agora que a gente já tá com toda a estrutura montada, a gente tá começando a resolver problemas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai valer a pena, tá? Confiem na gente, por favor, que a gente tá demorando, porque é controle de qualidade mesmo. Tá ficando muito bom. A Suede já viu e eu realmente tô muito feliz com o resultado. Daqui pra frente, só pra cima, beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu,